Alguns momentos o cristão ele se perde exatamente por isso. A gente é acostumado a negociar. O tal do jeitinho brasileiro é terrível, porque a gente acredita que eu dou um jeito para tudo. Eu vou dar um jeito, eu dou o meu jeito. E Jesus está dizendo, agora tu não vai. Mas eu dou, não, mas nessa vez não. E eu vou te dizer algo, só porque Jesus me ama e te ama. Você sabia disso? Porque se Jesus permitir a gente dar jeitinho para tudo, vai ter momentos que nós vamos entender que nós não vamos precisar de Deus. Eu digo isso relativo até à igreja. A igreja hoje aprendeu a fazer culto sem Deus. Ela ficou uma igreja expert. Ela aprendeu a parte da comunicação. A igreja hoje ela aprendeu como falar, ela aprendeu como se comportar. Às vezes não há presença de Deus, joga a expectativa na estrutura. Elas vão chegar naqueles lugares, tudo muito lindo, tudo muito belo, tudo muito de excelência. Pena que Jesus já não entra mais. Encontrou e diga amém. Quem não encontrou, de espera aí, pastor. Então tá, tem alguns esperam. Marcos 6,34. Vamos ler o que nos diz a palavra de Deus. Na verdade, antes, eu quero dizer algo assim. A necessidade para o homem, escute isso, pega essa palavra no teu espírito. Toda necessidade para o homem é uma oportunidade de milagre para Deus. Você entendeu? Toda necessidade para o homem é uma oportunidade de milagre para Deus. Tudo aquilo que nos faz difícil, Jesus, o que vai ser? É isso que Jesus está esperando. Vamos ler o que nos diz então. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Uma pergunta. Aí Jesus fala para eles: tratem de descobrir. Eles foram assim informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Amém? Vou tentar ser resumido da palavra por uma questão de tempo, mas é uma passagem que em algum momento talvez da sua vida você deve ter lido ou ouvido, né? Se você frequenta a igreja, em algum momento você deve ter ouvido falar, e algumas outras vezes. Mas aqui tem tantos princípios na área de ensino, que se nós conseguirmos extrair e entender o que a palavra está querendo comunicar, nós vamos ter certamente uma virada de chave. Nós vamos estar prontos a entrar num cenário de nos tornar um novo homem, ou então, diria, uma nova mulher. Porque esse é o intuito e o desejo de Deus, de fazer com que cada nós venhamos ter uma vida transformada. Quando nós chegamos no começo dessa reunião, eu quero dizer que tudo é um culto, tudo faz parte, ainda que eu digo, reafirmando, essas questões, né, eu fui pego emocionalmente aqui pela questão das crianças, né, e aí as movimentações do culto até tem uma diferença de um momento para o outro, questão agora de recados, né, tudo faz parte, porque tudo está dentro e inserido na causa de uma igreja local. Tudo é importante, porque tudo isso engrandece, tudo isso reporta ao ser humano, à igreja, a viver numa instância de evolução, a viver numa instância de estar avançando nos seus processos. Então tudo isso, eu afirmo, é de Deus. E aí nós vamos entender exatamente dentro da escritura que nós lemos aqui no livro de Marcos, capítulo 6, 34 até o 39, muita riqueza de Deus de ensino. Se nós formos olharmos a princípio de Jesus, de tantas as faces que definem, denominam a presença de Deus, e nós formos olhar, se relacionando com um Jesus líder agora, um Jesus de um ato de um Jesus de liderança,
Como Jesus lidera um ambiente. Jesus está num cenário, ele está sendo observado. E é isso que nós precisamos entender. Todas as vezes que o ser humano, ele acaba contabilizando os boletos da vida, certamente, tomadas de decisões foram tomadas decisões equivocadas. Porque todas as vezes que o homem, que a mulher toma uma decisão, voltada às escrituras, de um princípio de ensino, ele está andando junto, ele está alinhado, ele está entrelaçado com as verdades de Deus, e a probabilidade de ele ser um homem bem-aventurado, de ele avançar nos seus processos, de ter uma vida de conquista na terra que todos nós estamos buscando, é bem provável que isso venha acontecer. Então, se nós formos olhar a partir desse momento, analisarmos uma liderança de Jesus, nós vamos ter muitas riquezas que vamos trazer e explorar da parte da Escritura e trazer para a nossa vida, e isso vai nos reportar um outro ambiente. Isso vai nos levar no meio de âmbito de negócios, como um pai de família, uma mãe de filhos, uma cidadão, um crente, uma crente, de uma forma totalmente diferente, até nós estarmos aprendendo com aquilo que Jesus está querendo ensinar. Logo nós entendemos isso, quando eu comecei dizendo que todas as dificuldades, as necessidades para o homem, para Deus é uma oportunidade de milagre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus quer virar essa chave dentro de nós. Às vezes nós estamos por anos, por meses, sabe aquela vida que não rompe, que não destrava, aquela chave que não vira, porque nós estamos vivendo, entregando do mesmo jeito, fazendo das mesmas coisas, das mesmas formas, e os resultados são os mesmos. Quando nós entendemos, se eu não me engano, acho que foi Mike Murdock que fala sobre isso, um pregador, um pastor e conferencista norte-americano. Se você quer ter resultados diferentes, faça aquilo que você ainda não fez. Porque se você continuar do mesmo jeito, na mesma instância, os resultados vão ser o mesmo. E se os resultados que nós estamos obtendo não são os favoráveis que estaríamos buscando, e é essa a grande questão. Nós não estamos talvez dispostos a fazer e a viver algo novo, mudar o sentido, mudar as buscas em termos de conhecimento, de oração, de vida, de buscar um curso, de buscar, enfim, uma mentoria, de estar buscando uma especialização, né? A sua empresa, o seu trabalho. O ser humano ele gosta muito de, às vezes, reclamar. O ser humano gosta muito, nós gostamos muitas vezes de ficar murmurando, mas a gente não busca uma instância diferente. Estou 10 anos dentro dessa empresa e não recebo uma promoção. Me diz nesses 10 anos qual foi o curso de especialização que você fez. Por que alguém que está acima de você olharia para você e você seria notado? O que te faz de diferente quando existe uma promoção dentro da empresa, que o patrão, o dono, o gerente daquela empresa, assim, de todos que estão aqui, eu tenho notado essa pessoa. Eu tenho visto nela um comprometimento, eu tenho visto nela uma ação diferente, eu tenho visto nela uma pessoa que, tudo aquilo que nós estamos buscando como empresa, essa pessoa está pronta a entregar. Ela está comprometida, é uma pessoa fiel, ela entendeu a visão, ela está buscando melhorar. É quase que a pessoa, o líder, se sentir injusto não fazer o que tem que ser feito para ela. Porque é quase uma injustiça, meu Deus, ela é tão diferente, eu estou diante de muitas pessoas, mas quando eu olho e analiso ela, a resposta que ela dá é totalmente diferente. Ela é comprometida, ela não faz só o que é exigido. Ela entrega muito mais do que aquilo que nós estamos buscando. Ela é a pessoa certa no lugar certo. Só que aí a gente às vezes transfere responsabilidade, transfere, as ações, e aí o cenário, a empresa é ocupada, o gerente que não te nota, as pessoas estão na tua volta, o pastor que não te vê, e a gente sempre fica trazendo para os outros a responsabilidade daquilo que deveria ser só nossa, que é só nossa. Então quando nós entendemos que todas as guerras, as dificuldades, necessidades para o homem se tornam uma oportunidade de milagre para Deus, é o homem no lugar certo, na hora certa. E essa é uma mensagem que saltou no meu espírito esses dias, desde a semana passada, para falar bem melhor sobre isso. E eu venho construindo e pegando, porque eu sou um cara que gosta de uma teologia prática, e nessa teologia prática restaurar os princípios de um ensino de Deus. Logo nós vamos entender aqui que vai conferir, ou para outros vai trabalhar de forma distinta, e entender por que algumas coisas não acontecem. Quando nós lemos essa passagem, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vinha chegando, e quando Jesus vinha chegando nesse cenário, ele vinha saindo do barco. A Bíblia diz que Jesus viu que existia uma grande multidão que estava na beira do mar, e todos estavam ali para ouvir o ensino daquilo que Jesus tinha para relatar sobre eles. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele viu aquele povo,
estando ali para ouvir os seus ensinamentos. A Bíblia diz que o coração de Jesus, pegue isso no seu espírito, você precisa entender. A Bíblia diz que Jesus compadeceu-se. A Bíblia diz que olhou para aquele povo, aquela multidão de homens que estavam à beira do mar. E o sentimento de Jesus naquele momento era de compaixão, ele se compadeceu. E Jesus define o que estava acontecendo, o que moveu o coração de Deus a se compadecer. Porque a Bíblia diz que estavam eles como ovelhas sem pastor. O que isso significa, pastor, para os dias atuais, então, dessa teologia prática? O que seria, como o Senhor definiria um povo que está andando para ouvir os ensinamentos de Jesus, mas definindo eles como um povo que não tem pastor? Que fez o coração de Jesus ser compadecido. Era um povo que não estava sendo alimentado pelas verdades. Era um povo que talvez tinha conhecimento, já tinha ouvido falar, talvez transicionando as histórias do tempo antigo para os tempos novos, dessa nova aliança. Já ouviram falar das histórias, dos milagres que Deus já tinha feito, abrindo o Mar Vermelho, toda a história sendo contada, tirando do Egito até chegar naquele prezado momento. E todos estavam ali para ouvir a palavra de Deus, para receber um alimento. E Jesus olha para eles e diz, no seu coração, por entre linhas, criando como um pano de fundo, dizendo, é assim que eu os vejo hoje. Como homens, ovelhas que não têm pastor, não estão sendo apacentadas, não têm um alimento. Essas ovelhas, elas não estão bebendo água, estão desnutridas. Não são sólidos seus conhecimentos, porque elas andam desgarradas. Logo também, eu podia entrar em outros segmentos, mas por causa do tempo não me é permitido. Seriam inclusive presas fáceis aos lobos que estão por aí, buscando como uma oportunidade, estar tragando vidas de pessoas. E Jesus as define dizendo, são como ovelhas sem pastor. Olha o perigo do que está acontecendo. Imagina qualquer pessoa fazer o que se dá na cabeça. Eles não têm o hábito da leitura, eles não têm o hábito de buscar uma direção de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, já pensou, a pessoa ela vai transicionar, a pessoa ela vai se mudar de cidade, a pessoa inclusive, talvez falando um pouco mais perto aqui, de forma mais interior, ela tem que estar pensando em mudar de igreja. E ela não ousou, ela chegou, ela arrepiou o seu braço, ela não tem uma palavra para se mudar. Deus não falou para ela que ela seria como uma flecha que Deus estaria lançando, dizendo, tem um novo norte, tem um novo destino, eu tenho um novo povo, eu tenho um novo pastor para a sua vida. E eu falo daqui para lá, e até talvez alguém que entrou aqui, que nem sei se é crente, ou se é dessa nossa denominação dada como igreja. Por que eu estou querendo transmitir através disso? Não tem propósito, não tem direção de Deus, não tem um aval de Deus para fazer aquilo que está fazendo. Mas o que faz ela mover os seus pés? O que faz ela mover então, pastor, ter esse tipo de expressão, de atitude? Ela simplesmente está emocionada. Ela gostou de alguma coisa que aconteceu, talvez ela gostou do louvor, talvez ela gostou dos recados em nome de Jesus. Talvez ela gostou da pregação, talvez ela encontrou amigos. Mas pastor, isso é errado? Claro que não, mas deixa eu te dizer, o crente que ele anda debaixo de missão, juntamente ele vai viver debaixo de propósito de Deus. O crente não toma decisões baseadas em sentimento. Todo cristão, ele toma decisão debaixo de um propósito de Deus. Um homem que vive debaixo de responsabilidade, é um homem que antes de qualquer coisa ele dobra o joelho para orar. O homem que trabalha debaixo de responsabilidade é um homem que, antes de qualquer decisão tomada, ele jejua. É um homem que precisa ter uma palavra, e deixa eu te dizer hoje, nessa noite, a palavra que ele está buscando não é a pregação que o pastor está pregando. Não, claro que não. Mas que palavra é essa então? É aquela que a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito de nós? O que a Bíblia está querendo comunicar? Qual é a voz de Deus? Essa é a voz do maior profeta que você vai encontrar na face da terra. Não é no homem. Não é a voz do profeta do eis que te digo. Que muitas vezes é o homem que te diz mesmo, que nem é Deus que fala. Então significa que nós precisamos ser conhecedores das Escrituras. A maior voz que você vai ouvir, talvez, olha quantas palavras você está recebendo na sua mente, no seu coração, de um homem que está te transmitindo. Se você lesse 10 minutos a Bíblia, você aprenderia muito mais do que ver eu 1 hora pregando. Porque eu estou querendo construir uma plataforma da Escritura, uma narrativa, de um entendimento para te recolocar num lugar que talvez sozinho você não conseguiu compreender.
E o que está acontecendo aqui é Jesus dizendo: é um povo que aos meus olhos é uma multidão de um povo que é como uma ovelha sem pastor, é uma ovelha que está desnutrida, que não come, que não bebe água. E vou dizer algo, por entre mim era Deus dizendo: os lobos estão prontos para os tragar, mas eu tenho que caminhar por causa do horário. E aí a Bíblia vai dizer então, no versículo 34, no final, e aí um dos princípios desse a Bíblia vai dizer que Jesus começou a ensiná-los de muitas coisas. Como já era bastante tarde, veio os discípulos naquele momento e disse: Senhor, nós estamos aqui em cerca de mais ou menos 5.000 homens, e a grande questão está ficando tarde, nós não vamos ter alimento para todo mundo. Quem sabe, olha a ideia dos discípulos agora, quem sabe tu lidera o povo enquanto ainda é dia, praticamente dizendo: Senhor, tu vai sair, tu vai tirar de ti uma responsabilidade das pessoas ficar escuras, não conseguir nem retornar para suas casas, e o grande problema vão sair murmurando que vão voltar para casa com fome. Eu acho que desde aquele tempo, o crente que não come, passa fome, eu acho que ele murmura. Acho que desde esse tempo ali já acontecia isso. E aí nesse momento então, Jesus, aí a liderança de Jesus, de ensino, porque Jesus não faz as coisas de qualquer jeito. Jesus busca um ambiente que expressa a manifestação do céu. Quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando sobre área financeira, nós não estamos dizendo de condição, de ricos ou pobres, de milionários ou a falta de números financeiros, de status de um automóvel, de uma casa onde mora. Transcende, isso é coisa da terra. E vou dizer, a traça é a ferrugem, vai corroer. É bênção de Deus, que os filhos de Deus comerão do melhor dessa terra, é promessa de Deus, é para esse tempo. Mas sempre o Senhor vai querer dizer: nunca isso vai ser a prioridade do homem. O Senhor está querendo levar o povo a dizer assim: você deveria trabalhar sobre algo chamado eternidade. Dinheiro você perde, status você perde, e ganha também de novo. Você quebra, Deus te restabelece. Mas conhecimento, eternidade. Você pode vender sua empresa, esses dias eu falei ainda, mas você não tem como vender o seu legado. Você pode vender coisas, mas não tem como vender a ação daquilo que você deixa com um marco, um registro. Isso é impossível, colocar valor naquilo que não tem preço. E o que está começando aqui, que Jesus começa a ensinar de forma intencional. E aí os discípulos então, vendo aquela questão, dizem: Jesus, vai dar problema para ti, despeça-os, digam a estes, mesmo que nós pegássemos, Senhor, alguns denários que tivessem aqui, 200 denários, e nós fôssemos rapidamente comprar pão, não seria possível, não tem como alimentar toda a gente. Então aprenda, o primeiro momento aqui, o homem estava diante de um grande desafio. Então o homem olhou naquele momento e dizia assim: vai dar ruim esse negócio. E ao olhar uma perspectiva humana, o caos ia ser instaurado. Mas Deus olha e diz o que? A partir desse momento, o Deus do milagre, o Jesus que conhece todas as coisas, estava dizendo: existe um cenário para que o nome do Pai seja glorificado. Porque quando acaba a esperança do homem, quando o homem não consegue mais enxergar, quando parece que está tudo perdido, agora quebrou, agora acabou tudo, quero ver, não tem mais força, não tem mais ânimo. Não adianta o que você estudou, não adianta o canudo que está na sua mão da faculdade que você fez. Você buscou os recursos, você fez terapia, você fez de tudo. E agora? E agora? Aí Jesus diz: por que você não falou antes e agora? Sobrou quem? Sobrou tu, Jesus. Mas era Deus no começo. Por que Deus no começo você já não deixou nas minhas mãos? Por que você insistiu pela força do braço? Por que você quis trabalhar do teu jeito? Por que você não me trouxe Deus do... Aí é nesses momentos que eu vejo, cristão, o crente é muito natural nesses dias. Nós abrimos mão de ver uma vida no sobrenatural, no Espírito. Eu nem vou entrar, porque nós não temos tempo de olhar, de botar a mão e curar os cegos, de nós botar a mão e a enfermidade ir embora. O câncer, no nome de Jesus, tem que ir embora. Para a glória de Deus nessa casa, isso nós já vivemos. Sem fazer quimioterapia, ter 2 exames, um de câncer e um sem câncer. Porque foi curado aqui para a glória de Deus, pelo nome de Jesus. E tantas outras coisas têm acontecido, que é o que identifica o nome do Senhor nesses dias. Mas Deus trabalha de forma organizada. E aí a Bíblia vai dizer então que Jesus pergunta para eles, e diz
No 38, eu tenho que andar um pouquinho por causa do horário. Quantos pães vocês têm? Entenda que Jesus já está dando a direção agora. Quantos pães vocês têm? É uma pergunta que Jesus falou. Tipo assim, o que vocês têm na mão? Qual é a matéria-prima daquilo que pode concretizar um milagre? Aí o próprio Jesus fala. E aí eu nem vou conseguir trabalhar no âmbito de liderança sobre isso. Porque são palavras que nos chocam. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Aí Jesus fala algo: trate de descobrir. Ai, que palavra dura. Você imagina um líder chegar e não ser mais uma palavra. Não há uma construção, é uma palavra parece seca de Jesus. É tipo assim: e aí, irmão, quantos pães tu tem? Ah, não sei, enfim, não tenho, não posso dizer porque eu não tenho. Aí Jesus, então é o seguinte: trata de descobrir. Jesus está dizendo: existe aqui 5.000 homens aqui, alguém tem algum pão aqui? Tratem de descobrir. Afeto, manifestação de liderança de Jesus, de olhar para os seus liderados e dizer: vamos junto, vamos fazer um milagre, vamos fazer acontecer, ou você vai entregar? É tipo assim: teu casamento está ruim, e aí, vai entregar? Teu casamento está sendo perdido, há um levante do inferno, porque não foi para isso que o Senhor criou. O teu trabalho, a empresa, eu até falei, eu acho que esses dias, até não sei se não foi semana passada sobre isso, vai deixar quebrar? Muitas vezes, escute isso que eu estou dizendo, Deus está permitindo coisas ruins aos nossos olhos, para que haja um despertamento dos seus filhos na igreja. Sabe o que eu tenho identificado nesses dias? O Senhor quer nos ver orar, a gente não ora mais. O Senhor quer ver a gente voltar a jejuar. Qual foi a última vez, talvez, que você jejuou pela sua causa? Porque se eu pedir, quais são as tuas dores, quais são as tuas lutas nesses dias? Ah, pastor, são muitas. E me diz uma coisa: você é um homem sério, comprometido? Sim. Então me diz para mim, qual resposta você está dando? Quanto tempo você gasta em oração? Qual é o propósito que você tem feito? Quantos dias você jejua por essa causa? Pastor, meu casamento está acabando. Me diz uma coisa: quanto você tem orado por ele? Pastor, meu casamento está acabando. Me diz o nível, quantos dias de jejum na semana você está fazendo para Deus mudar isso? Porque você conseguiu entender que é o diabo que quer te separar, sim ou não? Sim. Numa situação normal. Quando você está sendo ameaçado de perder o emprego, existe alguém, uma guerra. Existe aquele que vem para matar, roubar e destruir. Mas porém a Bíblia diz que veio aquele para gerar vida e vida abundante. E aí essa pergunta: por que eu não tenho uma vida abundante? Poxa, se tem uma palavra da parte de Deus, eu como filho, que estou inserido em Cristo, que a Bíblia está dizendo que existe, eu já entendi Satanás, é matar, roubar e destruir, é um Satanás mesmo, ele quer arrebentar com tudo, quer fazer eu perder os filhos, perder ministério, perder empresa, perder negócio, perder esposa, perder marido. É isso, Satanás também vem debaixo de uma missão. E deixa eu te dizer algo: por que o povo de Deus se perde? Pega isso no teu espírito. Como é que as pessoas denominam o nome do crime? É crime o quê? Hã? Organizado. Crime organizado. Não é possível que o crente não entenda isso. Até o crime é crime organizado, mas o crente acha que vai jogar para cima, vai acontecer. O crente acredita que se ele chegar na igreja, ele ouviu o louvor, pegou a palavra, está resolvida a sua vida. E aqui nós estamos vendo que quando Jesus, eu vou caminhar, vou andar um pouco mais rápido por causa do tempo, a Bíblia está dizendo o quê? Que quando Jesus diz para eles: trate de descobrir. Aí de repente vem então alguns dizendo: conseguimos encontrar 5 pães e 2 peixinhos. E aí escute só agora o que Jesus faz. Olha como faz sentido a liderança de Jesus. O Senhor faz o que depois daquele momento? Então Jesus ordenou. Agora é uma ordenança. Jesus não está disposto a negociar. Alguns momentos o cristão ele se perde exatamente por isso. A gente é acostumado a negociar. O tal do jeitinho brasileiro é terrível, porque a gente acredita que eu dou um jeito para tudo. Eu vou dar um jeito, eu dou o meu jeito. E Jesus está dizendo: agora tu não vai. Mas eu dou. Não, mas nessa vez não. E eu vou te dizer algo: só porque Jesus me ama e te ama. Você sabia disso? Porque se Jesus permitir a gente dar jeitinho para tudo, vai ter momentos que nós vamos entender que nós não vamos precisar de Deus. Eu digo isso relativo até à igreja.
A igreja hoje aprendeu a fazer culto sem Deus. Ela ficou uma igreja expert. Ela aprendeu a parte da comunicação. A igreja hoje ela aprendeu como falar, ela aprendeu como se comportar. Às vezes não há presença de Deus, joga a expectativa na estrutura. Elas vão chegar naqueles lugares, tudo muito lindo, tudo muito belo, tudo muito de excelência. Pena que Jesus já não entra mais. E eu vou te dizer por que Jesus não entra mais. Busca os sinais. Se tem novos convertidos, se tem batismo, se tem transformação. Pergunte ao pastor da igreja se tem cura naquela igreja. Pergunta se eles cuidam do órfão. Pergunta se eles cuidam da viúva. Pergunta se existe dentro do seio da igreja alguém que está com a luz cortada. E aí pergunte, pastor, você tem. E o que você fez, pastor, sobre o irmão da igreja? Dizimou a vida inteira, anos sendo fiel. Agora ele vive algo contrário, uma luta, uma guerra. Ele perdeu o emprego e a igreja vai fazer o quê? Vai orar, vai dizer, Jesus te abençoe? Vai procurar outra igreja. Porque a igreja que não se compromete a devolver o que tanto recebeu, não é a igreja de Jesus. Imagina você, congrega na igreja, fiel a vida inteira, vamos dizer 12 meses, nem um ano, ser fiel a Deus, honrando o nome de Jesus, não o nome do pastor e a placa da igreja. Aí você perde o emprego, e está com a luz cortada, não tem o que comer. Aí você chega para o seu pastor e diz, pastor, eu estou sem comida. Não, vamos orar. Claro que vamos orar, mas não é de comida. Quando Jesus chegava e tinha cego, Jesus não dizia para Deus te abençoe, o pai Abraão, o El Shaddai, o Elohim, não. Jesus curava. Jesus olhava a necessidade do homem, e era um momento ápice para Deus fazer um milagre. E a grande pergunta é essa: se não existem sinais, espera aí, o que está acontecendo? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? É isso, é as perguntas que o crente precisaria fazer nesses dias. E aí vale mais substituir, porque falta presença, não tem transformação de vida, não tem mais. Não tem mais a igreja do eu era. Eu era ladrão e não sou mais. Eu era homem de 2, 3 mulheres, agora eu amo uma só. Eu era mulher de mais de um homem, agora eu tenho um só na minha vida. Eu negociava de forma ilegal, no obscuro, agora os meus negócios são para a glória de Deus. Os meus filhos, antes você espraguejava, não vai dar nada, e você entendeu que cada palavra ela gera vida ou morte. Você nunca mais ousou de liberar uma palavra de maldição sobre seus filhos, porque você entendeu o princípio da vida que está na palavra. E aí Jesus está construindo, indo e dizendo agora assim, depois que encontrou, e ordenou. Então é nesse lugar que Jesus está falando, é uma ordem de Deus. Jesus não vai nos perguntar, é uma ordem. Aí Jesus pega os seus discípulos, olha o princípio de liderança de Jesus. Aí Jesus ordenou que todos se assentassem. Gente, eu tenho que que pena cada horário, que cada palavra para mim é uma pregação aqui. Jesus disse assim, é o seguinte, é quase que um chapulim colorado, siga meus bons, é o seguinte, estão tudo de pé, a ordem é sentem-se. Imagina alguém chegar e dizer, não vou sentar, vou ficar de pé. Eu não consigo imaginar uma coisa dessa. Mas o crente é tão teimoso, que se Jesus manda sentar, não, por que não pode ser de pé? Eu gosto de pé. Sabe, algumas coisas, leiam a escritura. Jesus está querendo tirar o poder, o governo do homem, para transportar o homem numa dependência de Deus. Aí Jesus diz, sentem-se todos. Pode sentar, eu estou te ordenando. Esse evangelho você não vai escutar numa igreja de coach, tá? Numa igreja de coach, isso fere o coraçãozinho dos crentes, e não volto mais. Um evangelho bíblico, Jesus está dizendo aqui, gente, isso me confronta. Cara, quando eu vi Jesus falando assim, ó, e aí Marcelo, o que tu tem? Ah, não tem Jesus. Aí Jesus fala, ô Marcelo, seguinte, trata de procurar. Diz, ó, Jesus está nervoso, mano? Como assim? Diz, ô meu filho, é o seguinte, eu quero fazer milagre. Marcelo, quem sabe? Cara, você se move. Marcelo, dá uma olhadinha no meio do povo aí, procura ver se não tem um pouco. Jesus é um Jesus legal, é um Jesus, uma beleza de viver. Não, trate de achar, cara. Vamos trabalhar, vamos servir de verdade. Vamos, teu coraçãozinho já não está leve, você tá pronto, o teu coração é grosso para ouvir. Vamos ser maduro, vamos ser homem de verdade, vamos ser mulher de verdade. Não precisa ficar alisando, não precisa estar negociando com medo de perder crente. Vamos pregar a palavra de Deus, é mais ou menos isso. Então é o seguinte, trata de achar. E aí achar, Jesus não deu muita coisa, 5 pães e 2 peixes, tá bom para mim.
Vocês vão ver o que eu vou fazer com isso aqui. Para vocês está tudo perdido, não tem mais jeito, acabou. Você já investiu, gastou dinheiro, já fez tudo, mas deixa para mim, é isso que Jesus está falando ali. Porque o que é para vocês uma grande dificuldade e necessidade, para mim é uma oportunidade de fazer milagre. Você está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Aí Jesus pega o quê? Ordena, senta aí. Aí Jesus, eu imagino Jesus por dentro, né? Claro que Jesus, eu falo muito, a gente faz cara de paisagem. E Jesus diz assim, qualquer momento vai acontecer um milagre. Eu estou pronto para mudar a vida, a história. As pessoas vão olhar e dizer, meu Deus, o que aconteceu contigo? Me diz que água tu está tomando que eu quero tomar. Eu quero tomar, eu quero viver isso. Peraí, o que está acontecendo na tua vida? Aonde que tu anda frequentando? Cara, me diz uma coisa. Cara, o que está acontecendo na tua vida? Que palavra tu está escutando? Me diz, que livro é esse que tu está lendo? Cara, alguma coisa é diferente na tua vida. Tu não era assim. O que está movendo? O que está transformando? O que está te levando para um outro patamar? O que você está comendo? O que está ouvindo? O que você está bebendo? Que você tem sido um homem que eu nunca tinha visto antes. Isso é o evangelho de transformação. Amar a esposa como nunca amou antes. Amar o seu marido como ele nunca foi tão amado. Você cuidar dos seus filhos. Amar a Deus. Orar como nunca tinha orado. Jejuar como nunca tinha jejuado. Será que você já chegou no ápice da sua vida? A minha pergunta é, a gente fala tanto da saudade do primeiro amor, mas nós somos os mais responsáveis de estar fora dele, se é que estamos. O que te falta? Será que você precisa de uma palavra do pastor, uma oração, eis que te digo? Ou será que a gente pode entender que eu posso chegar em casa hoje, entrar no quarto, fechar a porta, entrar no meu lugar secreto, e a Bíblia diz que o teu pai que te vê em secreto. E aí é outra coisa, não é nós não entramos no quarto para ver Deus, tá? Nós entramos no lugar secreto porque o Pai que te vê. Imagina Jesus te levar para o ambiente para que Ele possa te encontrar. E Ele vai te abençoar. Vamos embora. Aí Jesus manda sentar. Outro princípio que Jesus está dizendo aqui, em grupos. Sabe o que Jesus está querendo comunicar? Eu não sou Deus de bagunça. E deixa eu falar isso para você. O céu é organizado. Amém? Em todos os âmbitos da nossa vida. Organização de finanças. Sabe por que não sobra dinheiro, né? Se você está empregado e dinheiro não sobra, é mal administrado. O céu é organizado, amém? Precisamos ser organizados. O céu é limpo ou o céu é sujo? Gente, o céu é limpo ou o céu é sujo? Limpo. Alguém aqui não tem acesso a um tanque para lavar sua roupa, se organizar? Não é para usar roupas caras, roupas bonitas, roupas chiques. Até para usar roupa rasgada, todo mundo tem uma agulha e todo mundo tem ali uma linha. Uma expressão de quem ama e serve a Deus de forma de organização, princípios e valores. Quantas vezes eu já ouvi dizendo assim, se aquele cara é crente, me diz aonde que ele vai, porque eu não posso ir, porque pensa um cara que dá mau testemunho. Uma mulher que dá mau testemunho. Uma irmã que diz assim, uma língua para ela, uma para o caixão. Fala de todo mundo. Cara, tu chega perto, é uma energia negativa. Fala mal de estar junto contigo. Saiu daqui, virou as costas, você vai levar pelas costas. Hoje uma pessoa que não aspira confiança, ela não tem integridade, ela não vive debaixo do princípio de Deus. Eu não sei que igreja. Aqui na Casa da Farol não tem nome de Jesus. Até porque se tem da escala de valor nossa é essa. A fofoca aqui nós cortamos rápido. Inclusive, de lá para cá, diante de Deus, se você quer servir e andar numa igreja bíblica, confronte o seu pastor. Você não vive o que você prega. A Fran aqui leu uma palavra dizendo sobre nós, se nós conseguíssemos ser tudo isso, meu Deus do céu. Porque não faz sentido pregar, falar do que sabe, do que lê, do que entendeu, mas não do que vive. Alguém está errado aqui. Ou que tu prega ou que tu vive, porque um dos dois está certo e um está errado. Tuas palavras podem ser bonitas, a tua intenção ela é boa, mas você não está comprometido. É a mesma coisa você sair dessa reunião, voltar para casa e aí viver a semana inteira do mesmo jeito. Não é possível que você não vai ser flechado por Deus. Não é possível que você vai dormir sem orar. Não é possível que você amanhã está diante de um desafio e não entregar para Deus a sua vida. Não é possível. Não faz sentido. Você tem que rever. Gente, talvez se você tivesse
num domingo, 19 horas da noite, indo num lugar onde, como é que é o nome que fala lá, que os caras dão risada, como é que é? Stand-up. Você poderia estar no stand-up, pelo menos você ia voltar para casa cheio de problema para resolver, mas pelo menos teria dado risada. E teria dado mais efeito. Gente, não faz sentido procurar uma igreja para você entrar numa igreja e não mudar de vida. É impossível. Deixa eu dizer uma coisa: todo homem, um cego clamou Jesus, Jesus deu visão. O morto nem conseguiu clamar, morto, Jesus tocou no esquife e gerou vida. Quem estava com fome, Jesus multiplicava pão. Aquele que estava na porta do templo, que era um coxo, teve um encontro com Jesus, Jesus deu a mão, disse: toma a tua esteira e anda. O que eu estou querendo dizer? Todo homem que se aproxima de Jesus tem a sua vida transformada. Amém? E agora eu vou dizer, como é que você vai dizer que a sua vida continua igual? O que está acontecendo então, pastor? Você está muito distante, não tem outra palavra. Se você quer ter uma vida transformada, se você quer viver uma outra fase, se você quer ser recolocado num outro lugar, só tem um jeito: estar próximo de Jesus. Porque a qualquer momento Jesus te cura da tua cegueira espiritual, Jesus te levanta daqueles lugares paralisados que você está lá congelado, porque nos últimos dias o amor de muitos esfriava. Só tem um jeito: estar próximo de Jesus. É o lugar onde nós estamos abrindo um portal para receber o milagre. Para finalizar essa palavra, por causa do tempo. E olha só o que Jesus fala aqui, o último versículo 39. Então ele separa em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram. Olha só olha a instrução de Jesus para os discípulos: repartindo-se em grupos de 150. Então quer dizer o quê? O que a gente está aprendendo aqui como última instância, o terceiro ponto? Para Jesus fazer um milagre, ele tem que ajeitar a casa. Jesus, ele está impedido de fazer milagre com a casa do jeito que a gente está. Uma casa bagunçada interiormente. Eu estou pregando para pessoas inteligentes, amém? Só ergue a mão aqui e diga amém para mim saber que você está entendendo. O pior erro que poderia ser, eu já entendi como homem, de Jesus, é abençoar um homem que tem uma vida toda torta. Deus nunca mais pega esse cara. Porque imagina Deus abençoar ele. É a mesma coisa que você está flertando, que eu tenho no começo aqui do culto falando. Fica flertando, fica brincando com coisa séria. Eu estou 29 anos nessa caminhada pelo reino de Deus. Eu já tomei alguns tombos. Eu já achei que muita coisa acontecia por causa de mim. 29 anos congregando, eu já achei que Deus precisava de mim. E se eu não estivesse lá, as coisas não aconteciam. Eu já pensei isso. E foi feio meu tom. Até eu reconhecer que é por causa dele, por ele. Como é que é a palavra agora? Por ele. Ai, Jesus, em Romanos. Por ele é a causa dele. Como é que é? Alguém que lê a Bíblia? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí, alguém tem que ler a Bíblia. Então entenda uma coisa: Deus não pode fazer milagre quando você ainda está trabalhando de acordo com a sua vida, do seu jeito, da sua forma. O Senhor está esperando você entregar nas mãos de Deus. Aí Jesus faz o que nesse momento? Como finalizar? A Bíblia vai dizer que Jesus divide grupos de 100 e grupos de 50. O que está acontecendo? Obrigado. Jesus está dizendo: o milagre de Deus vai ser feito de forma organizada. Todos sentados, trazem os pães e peixes, tragam os cestos. E a Bíblia vai dizer aqui: e aí como é que tá? Já tem grupo de 100, já tem grupo de 50, mais outros de 100, de 100, de 50 e assim por diante. Aí Deus organiza o território. Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. É a expressão de cada pinguinho em cima do i. Tipo assim, ó, Jesus não está disposto, porque Ele ordenou. Tipo assim, ó, não posso te abençoar. Você é um malandro. Você negocia, você faz do seu jeito, você é malandro, você tem a sua mulher, mas não pode ver uma passando, que os seus olhos correm, e ela é mulher de um outro homem. Certamente você não gostaria que alguém olhasse para sua esposa. Sim ou não, homens? Mas que aberração nós olhar para a esposa do outro, então.
Gente, debaixo de muito temor, eu estou pregando para um povo aqui que é um povo de Deus, amém? É para a igreja de Jesus, amém? Amém. Hoje, debaixo de temor, a gente cumprimenta uma pessoa, principalmente no sexo oposto, debaixo de temor. Quando a gente tem liberdade, a gente está abraçando a irmã da gente. E a gente não tem pensamentos impuros com a própria irmã. É ilegal, é ilegítimo isso. E vice-versa. É com muito temor que a gente estende a mão. E principalmente uma coisa, agora eu vou pegar o gancho agora. Se tem uma coisa feia, nós estamos em ceia, amém? Posso falar? Amém? Se tem uma coisa que é coisa feia, e eu já vi isso, que eu tive uma experiência negativa. O mundo natural é uma expressão do mundo espiritual, amém? Pensa que é terrível. Agora até vai dar ruim, não sei se eu falo, das mãos. O homem não gosta de lavar a mão e vai no banheiro. E aperta a mão de todo mundo. Gente, para mim tudo é espiritual, relaxado. Eu estava num evento da igreja que aconteceu. Vou contar uma experiência minha. Escute, isso tudo é espiritual, amém? Você tem que ser santo. Depois corta, você vai cortar isso aí. Íntegro, honesto, entregue. Você sabe o que é o princípio de honra? Dar ao outro aquilo que lhe é devido. Enquanto você não dá, você está em dívida. E eu no banheiro, como homem, ali, tem algumas mais novas aqui, eu ali no banheiro, de repente chega o irmão, que estava do meu lado, e aí, irmão Marcelo, tal, que benção aqui. Aí o irmão foi no banheiro, fez o que tinha que fazer do meu lado, me dá um tapa nas costas, e o irmão saiu, o irmão não lavou a mão, cara. E adivinha o que eu vi o irmão? Se relacione com o seu irmão, dê um abraço no seu irmão, aperte a mão, profetiza. E eu disse, mas olha lá o homem com a mão que não lavou, e profetizando, e apertando mão e abraçando. Hoje em dia eu fico indignado se você não lava a mão e cumprimenta a minha esposa. Não cumprimente, só de longe. Tudo é espiritual. Eu estou falando de organização, de decência, de princípio, escala de valor. Tenho certeza que nunca mais você vai entrar no banheiro e não vai lavar as mãos. O povo de Deus se perde porque lhe falta o... Poxa, a gente tem que ser despertado para fazer o básico. Jesus está falando que Ele não vai fazer milagre enquanto não tiver as coisas cada uma no seu devido lugar. Jesus está dizendo, se você continuar malando comigo, já era. Além de você não romper o teto, vai dar uma cova. Quase quer corar agora aí. Vai roubando, enganando de Deus. Vai mentindo para sua esposa. Vai mentindo para seu marido. Vai fazendo negócios ilícitos. Vai. Vai que você vai ver a qualquer momento a terra se abrir. Vai. E quando eu prego e eu estou falando isso, me dá um temor, porque eu já preguei coisas similares a isso. Parece que é só esperar os dias acontecer para dizer, viu que a gente já vinha dizendo? Porque o ser humano parece que ele gosta de flertar com Deus. Ele acha que vai dar jeitinho brasileiro para tudo e não vai. Vai chegar o momento que a taça de Jesus vai transbordar e vai dizer, agora acabou, é tratamento contigo. E não te meta. Não te meta na vida de quem Deus está tratando. Porque vai apanhar junto. A gente quer ajudar, dizer, Jesus, como é que eu posso te ajudar? Não me atrapalha, deixa que comigo e com aquele eu trato. Sim ou não? Ai, Jesus. E aí Jesus então separa de 100 e de 50. A Bíblia diz que o Senhor então, para finalizar, ergue o cesto ao céu, o pão ao céu, apresenta a Deus os pães e peixes, e sobram-se 12 cestos, todos comeram, 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos, e Jesus deu uma ordem, não desperdicem nada, tragam tudo de junto aqui. Então, pastor, o que o senhor quer pregar? Quem quer viver um milagre de Deus aí? Diga amém. Amém. Tá? Tem gente que não quer. Quem quer viver um milagre de Deus aí? Diga amém. Amém. Do meu jeito e do seu jeito, Deus está dizendo, não, se você não organizar a sua vida, botar as coisas no seu devido lugar, não vai ter ministério, não vai ter rompimento, você não vai chegar em outro nível, a sua vida, daqui 5 anos, você vai conversar, você está no mesmo lugar, não mudou nada, não transformou nada, você continua o mesmo homem, você continua a mesma mulher, os seus filhos vai estar só pela misericórdia, porque é isso que existe num coração desobediente e relutante a Deus. Agora, se eu e você queremos viver o extraordinário,
botem as coisas no seu devido lugar.